Deus fala de forma diferente para cada pessoa. E eu tenho recebido uma pergunta muito pertinente. As pessoas querem saber como que Deus nos avisa se está na hora de mudar de caminho. Uma das coisas, a primeira delas que eu acredito que acontece é uma inquietação no nosso espírito. Claro que isso é muito perigoso e nós precisamos fazer silêncio e praticar a autoobservação, porque a Bíblia diz também, né, que o coração do homem é enganoso. Mas quando nós procuramos pensar, fazer gestão da nossa emoção e pensar de forma intencional a respeito de alguma circunstância, o silêncio traz a resposta. A observação tende a trazer a resposta. E uma coisa que acontece muito é uma inquietação no espírito. Não pode confundir isso com descontentamento, ingratidão, né? Porque ingratidão ela é muito sutil, tá? E às vezes quem é ingrato não percebe que tá agindo na ingratidão, não percebe. Mas quem está lá do outro lado recebendo ingratidão faz a leitura e machuca, tá? E cria às vezes sequelas físicas, porque é muito terrível você se doar, entregar, né? Ofertar, sabe? Se dedicar e receber em troca ingratidão, desrespeito. Muitas vezes a gente faz as coisas de forma voluntária, mas o mínimo, né, que o outro precisa entregar é respeito, e às vezes nem isso. Então, né, tira isso do lado e começa a observar agora, numa mente mais silenciosa, se você está sentindo inquietação no espírito. Porque, às vezes, essa inquietação é assim. Tudo parece estar muito bem por fora. Só que dentro tem um desajuste, um desalinhamento. É como se algo faltasse. É uma paz que você já não teve, sabe? Naquele lugar que você está ocupando. E, de repente, o contentamento, a alegria mesmo naquilo começa a desaparecer. E a Bíblia diz em Filipenses 4:7 assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Então, um dos primeiros sinais que eu entendo é essa inquietação no espírito, na mente, na alma. Não confundida, tá? Com emoções desajustadas, por favor, por favor. Porque senão você espiritualiza uma coisa, acha que é Deus numa coisa, e na verdade é o inimigo mesmo, te levando de forma inconsciente à ingratidão, né, a respeito da situação, para te desanimar, para tirar daquilo, para te colocar reativo e para te fazer agir de uma forma premeditada, não sei se essa é a palavra, precipitada, tá? Então as duas coisas podem se parecer, hein? Então, autoobservação, silêncio e oração para discernir. Se não há mais paz, pode ser um sinal de Deus ali, para estar te chamando para um novo caminho, uma nova direção, novas decisões. Uma outra coisa também, um outro sinal, portas que se fecham por mais que você insista. Nossa, essa dói, né? E às vezes a gente é bobo e a gente é insistente, a gente é simples, né? Então, mesmo se você percebe que é um esforço da sua parte, que é a oração, que é a jejum, mas está tudo travado, né? Não na primeira resistência, hein? Por favor, porque o mundo espiritual existe. Mas se você se dedica, faz sua parte e, sabe, não é resistência mais. Simplesmente a porta está fechada. Não há o que você possa fazer para que a situação mude. Então, pode ser que seja Deus fechando esses caminhos, né, para, sabe, trazer algo novo para você. Mas antes do novo, temos que aceitar o desconforto, né? E esse desconforto te coloca ali numa situação de impossibilidade de fazer qualquer coisa, tipo, não tá na sua mão mais. Isso é um sinal. Aí também tem um desconforto que é o pecado, né? Às vezes você antes tolerava uma situação que até te incomodava, um hábito
que não parecia inofensivo, mas de repente aquilo ou uma amizade, né, que antes era boa, mas de repente aquilo começa a sufocar um relacionamento, não casamento, tá, gente? Porque casamento é casamento, não é descartável. Um pouquinho aí. Mas um namorico, por exemplo, um relacionamento, né, que não é matrimônio. De repente era bom, mas de repente passa a te sufocar. Pode ser um sinal de Deus ali, que ele tá começando a te purificar os olhos, a mente. E antes o que era normal agora fere seu espírito, não é normal mais, não traz alegria mais, e é como se você tivesse que se ausentar daquele lugar. Então, esses são os sinais, tá? Se você tá percebendo algum desses sinais, não ignore, vá para o seu cantinho de oração, né? Faça aqui o exercício da terapia da escrita, que é algo que eu falo muito. Escreve, sabe? Como você se sente, o que você esperava que fosse, como era, como está sendo agora, para que você consiga ter discernimento e não seja reativo e emocionado, sabe? De forma a responder de forma precipitada. Então, faça isso, né? Deus pode estar te chamando para sair daquela situação, daquele lugar, daquela relação, porque ele tem algo novo. E por mais que doa, e quando Deus, né, vai nos chamar para algo novo, é normal que o desconforto esteja ali, sabe? Porque sair do que é conhecido vai ser desconfortável. Mas você precisa acreditar que o seu relacionamento profundo com Deus, aqueles sinais, aquelas confirmações, são formas que Deus tem de te dizer, mesmo com medo, né? Faça o que é certo, siga por este caminho, faça siga na minha direção, aceite essa orientação. Se você já teve, né, alguma experiência onde sentiu que Deus falou assim com você, compartilha isso comigo aqui nos comentários, tá bom? Eu gosto de ler. E não desista de falar com Deus, de fazer ter, né, de melhorar, de se aprofundar neste hábito do silêncio, da autoobservação, para se desenvolver, se conhecer melhor, tá bom? É importante para crescer, para florescer e para prosperar. Então, eu quero também te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem com algumas pessoas e, sabe, te convidar a crer. Não tenha medo do desconforto se for Deus promovendo, porque Deus muitas vezes, né? Eu postei uma frase no Shorts hoje e ela mexeu muito comigo, porque isso é tão verdade. Muitas vezes Deus, ele, antes de levantar uma casa firme, ele vai derrubar paredes frágeis. Então, se tem alguma situação que é impedimento para o seu crescimento, Deus vai varrer, ainda que de forma temporária. Deus vai remover aquilo da sua vida para poder trabalhar em você, para te colocar neste lugar de florescer e prosperar, tá bom? Deus te abençoe.